Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, dia bacana, principalmente para os torcedores tricolores, né? Felizes da vida aí com a vitória de ontem, 3-0 sobre o Figueirense pela Copa do Brasil. E o pessoal tricolor tá em festa mesmo, rapaz. Olha, ontem à noite, aqui na Formosa, esquina com Gonçalves Dias, pertinho do meu condomínio, fogos, gritos e alegria e comemorações, e deve ter rolado muita cerveja no armazém do Lenilson, porque o Fluminense venceu e convenceu. Venceu o 12º colocado do Brasileirão Série B, Figueirense, 3-0. 3 gols do vovô, entre aspas aí, Nenê, 40 anos. E a alegria do tricolor é daquela que reflete em qualquer outro torcedor para fazer a mesma coisa. Hoje, por exemplo, o Vasco vence o Goiás e a festa será a mesma. O torcedor é assim mesmo, gente. É mutante. O torcedor gosta de momentos. Por exemplo, o Fluminense, há uma semana atrás, há 15 dias atrás, odiava o Odair Hellmann, já estava pedindo a cabeça do treinador, pedindo para Ganso ir embora, pelo amor de Deus. Bastaram 2 vitórias muito boas. Uma lá contra o Paraná, lá no Paraná contra o Atlético Paranaense, e essa agora com o time de Santa Catarina, o Figueirense, para que a torcida tricolor se sentisse em êxtase e comemorasse efusivamente essa grande vitória e seguir em frente. O Fluminense foi bom, 2 milhões na conta, prêmio pela classificação para a 4ª fase, e vamos embora. O Vasco hoje precisa da mesma coisa. O Vasco hoje tem que reverter o placar de 1-0 contra aquela partida negra, aquela partida horrorosa que o time vascaíno fez em São Januário antes da pandemia, e agora com o Ramon numa fase boa, o Vasco tem tudo para reverter sobre o Goiás. Só que o Goiás também, depois de 3 derrotas no Brasileirão, também se recuperou e também está aí, querendo um lugar ao sol. E esses 2 milhões motivam o time. Né? 2 milhões de reais pagos pela passagem da fase, motiva o time e pode deixar esse jogo de logo mais ser muito bom. Deixa eu dar só uma olhada aqui na hora do jogo para a gente conferir. O Botafogo, por exemplo, joga às 9 horas. O jogo do Botafogo é às 9 horas. O Vasco acho que é o jogo da Globo, né, pessoal? Eu tenho a impressão que o Vasco é o jogo da Globo. Vamos só conferir aqui. Realmente é o jogo da Globo às 9h30. O Botafogo joga às 19 horas contra o Paraná Clube. E o Paraná Clube que é o líder da Série B, gente. Não é qualquer joguinho, não. É o líder da Série B, o Paraná Clube. Né? Então deve ser aí um jogo bem melhor do que ontem, mais evoluído. E o Botafogo traz aí também um resultado de vitória, de 1-0 em casa, e agora joga lá no Dorival de Brito, tendo que vencer por um placar simples ou até um empate. Um empate simples, 0-0, classifica o Botafogo. E o torcedor também, o torcedor do Botafogo, o Robinho Glorioso, por exemplo, está aqui embaixo agora, ouvindo eu falar, e daqui a pouco ele vai lá. Falou do Botafogo? Falei sim, Robinho. Claro que tem que falar do Botafogo. O Botafogo hoje é a principal atração do dia, contra o Paraná às 19 horas. Não fique bravo não, torcedor do Vasco. O Vasco é a atração do dia às 21h30 no estádio. O Vasco joga na Serrinha, lá em Goiânia, onde os times goianos estão mandando os jogos nessa pandemia. Então, hoje a Copa do Brasil funciona da seguinte maneira. Os classificados seguem em frente e recebem o prêmio de 2 milhões. O Fluminense já foi. E agora vai o Botafogo e Vasco tentar a classificação. O Cruzeiro também joga hoje. O Cruzeiro tem que reverter um placar de 2-0, rapaz. De 0-2, né? Que o jogo é lá no Rei Pelé, em Maceió. Rapaz, o Cruzeiro tá terrível, hein? Ontem, por exemplo, tivemos mais 2 jogos. O Sport, o América venceu a Ferroviária por 1-0 e a Ponte Preta venceu o Afogados, lá em Pernambuco, por 2-0. 5-0 no agregado. Então, minha gente, é isso aí. Sobre Copa do Brasil é só. A gente tem aí as notícias do Messi, mas isso você está acompanhando aí. O Messi quer ir para o Manchester City. Temos aí a notícia do Arrascaeta, mas aí eu só vou comentar depois que tiver a realidade, que enquanto tiver fofoca na Fox Sport, na ESPN, não adianta ficar comentando, porque os caras escutam até o amigo da vizinha
de um cara que foi porteiro no prédio do Arrascaeta para comentar as notícias na Fox Sports. Então eu prefiro não comentar nada, porque as notícias que eu tenho também são de youtubers que cobrem o Flamengo, não tem notícia correta. Eu sei que o Flamengo tem a semana inteira livre para trabalhar, para o Domenech montar o time, e o interessante hoje é Copa do Brasil, e a Copa do Brasil é o assunto principal. Sobre Messi no Manchester City, a gente comenta quando o jogador chegar e assinar o contrato por lá. Aí a gente vai dizer, porque por enquanto é simples especulação. Quem sabe o Messi não está aí fazendo joguinho de cena para poder apanhar mais alguns milhões, já que o contrato dele termina no ano que vem e ele quer renovar ou não quer renovar. Vamos esperar, ok? Grande abraço para vocês, parabéns ao Fluminense pela classificação e que Vasco e Botafogo consigam hoje seguir em frente na Copa do Brasil. Grande abraço, uma boa quarta-feira para todos e até amanhã.